E essa mesma pergunta você pode fazer para encontrar o seu propósito de vida. Para aquele que tem vontade, para aquele que tem interesse de fazer alguma coisa diferente da vida, é como você falou, foram nas dificuldades, nos seus momentos de solidão, nos seus momentos de vazio, que você foi se reencontrar, se analisar. Você vê, são relações que são interessantes no dia a dia, mas voltando à situação da minha família, quando a gente mudou, veio para a mudança, né, essa estrutura do casal, né? É muito importante, É muito importante. Imagina. Porque para a mulher que muda para cá, realmente eu posso dizer com todas as letras que não é fácil. Não é fácil para a mulher que decide vir com o marido para cá, com o filho, porque ela vai ser quem realmente vai carregar o piano. Porque é cuidar da casa, cuidar dos filhos, dar o apoio para o marido, suportar toda uma pressão de transição da família, né? Porque pelo sim, pelo não, mesmo quem vem para cá transferido como executivo passa por um processo de adaptação profissional. Então, assim, tem que dar os parabéns para as mulheres que vêm para cá, porque eu conheci muitos casais que vieram para cá, muitos, e se separaram. Por quê? Porque vir para cá viver a fantasia da Disney não é o dinheiro acaba, porque não importa, dinheiro não leva desaforo. E outra coisa, passados 6 meses, você não tem mais o que comprar. Nós brasileiros somos consumidores, passados 6 meses, você já comprou tudo. Tudo bem que a gente não tem fim para comprar. Mas, na verdade, se você não encontrar um propósito da família, um benefício maior, não se adapta. E isso eu observei bastante. E a gente teve esse benefício. Eu, pelo contrário, me alinhei cada vez mais com a Giovana. A gente entendeu o nosso propósito. A gente se tornou um casal ainda mais unido. Nós conseguimos construir o nosso núcleo familiar. Porque a gente sabe, né, que tem as interferências, né, quando você casa, sempre foi aquela expressão, você casou, mas você casou com a família, né? Eu falo, não, eu não casei com a família. Eu não casei. Bom que eu já tô pegando bastante dica. Bastante dica aqui quando isso acontecer no futuro, mas presta atenção, eu não casei com todo mundo. Eu aceito todo mundo, né? Mas, de novo, é muito importante isso. É muito importante você realmente dar identidade pro seu núcleo da família. Que é você, sua esposa e os seus filhos. Isso é uma unidade. E essa unidade tem que ser respeitada. Ela tem uma identidade. Entendeu? E isso realmente é uma coisa... Vai essa dica de ouro. Para quem tá se mudando para cá. Pensa bem. Conversa. Muita conversa de casal. Como é que chama? DR. Muito DR. Muito DR. Muito DR, pra ter muito claro, pra depois falar assim, olha, você me falou que lá eu ia viver na Disney. Não, você vai viver na Disney. Mas a sua vida vai ser um pouco mais, vamos dizer, diferente, né? Você vai ver o Mickey 1 vez, 2 vezes e olhe lá. Pois é. Outlet, então, vou 1 vez por ano. Exatamente. Mas é uma dica de ouro. Eu falo assim, de boca cheia, experiência própria, experiência do que eu observei de outros casais, de pessoas que justamente se separaram porque acaba se distanciando e obviamente a gente não é maldade de ninguém, mas as interferências de família, elas ocorrem, né? Nenhum dos pais, não importa a sua idade, eles nunca querem te ver numa aflição, num sofrimento, numa preocupação, né? Então, assim, a gente sabe que tem a família da esposa, tem a família do marido, né? E pai não deixa de dar palpite na vida da gente, não importa a nossa idade, eles estão... Não é nem dar palpite, porque não seria essa expressão bonita de trazer. Vai dar conselho, né? Assim. Aquele aconselhamento, falando, não, poxa, por que você está fazendo isso? Você está sofrendo aí? Para que volta para cá? Porque aqui que é o seu lugar. Então, assim, a gente sabe que eu sou filho, nós somos em 5 irmãos. Nossa! Né? Então, eu tenho uma irmã gêmea. A minha mãe sempre quis
5 pintinhos debaixo da asa Ah, dela. com certeza. E, né, e no final das contas, os 5 pintinhos se tornaram quase 20, porque os agregados, os filhos, os netos e tudo mais. Então, a gente sabe disso. Então, fica a dica de ouro. Uma das principais coisas para você se dar bem nessa transição, nessa mudança, é criar essa unidade, essa identidade familiar. E é nóis, isso aí. Isso aí. Não, eu acho que, assim, logicamente que eu não tenho essa experiência de vir um pouco mais velha. Eu vim, como eu disse, 18, então não tinha muita coisa a perder. Eu não tinha... Lógico que eu tenho minha família, mas meus pais são novos, eles conseguem viajar, pegar avião, vir visitar. Meus irmãos vieram várias vezes. Mas eu acho que, assim, quando você vem um pouco mais velho, deve dar um apertinho, assim, porque 18 anos, o que você tem a perder, né? Você tá novo, você vai pra balada e pronto. Resolve todos os problemas. Então, assim, eu acho que tem que se pensar assim. É muito perrengue. É um perrengue atrás de outro aqui. Mas tem que estar bem alinhado, assim. Se você tá vindo com uma família, igual você falou, tem que ter muita comunicação. Porque não deve ser fácil. Ainda mais com criança, né? Você vier com criança, pô... Nossa! Não, como eu te falei, meus filhos vieram pra cá, o Pedro, nós ficamos um período longo, né? A rigor entre a transição de obviamente, aquela questão toda de documentação, né, de aplicar o processo. A gente tinha muito claro que a gente tinha que seguir o rito dos processos, né? Então... nós ficamos praticamente 6 meses aqui aguardando a questão de documento, a questão de legalização da possibilidade de eles irem para a escola, porque a gente ficou um período, obviamente, entre turismo, depois aplicou para o Green Card. Então, não foi uma situação simples, tranquila, né, um estresse, né, da interrogação na cabeça, mas graças a Deus tudo foi resolvido. A gente fez tudo que tinha que ser feito da forma correta. Nunca a gente abriu nenhuma possibilidade do jeitinho, porque, como eu sempre falei também, uma coisa que eu identifiquei muito aqui, dá para ser malandro, mas é por pouco tempo. Aqui você tem que seguir a risca, né? Aqui você não pode... Você tem que seguir as regras e se você quer ficar aqui mesmo, você tem que seguir as regras que vão te levar a esse resultado final. Porque, igual você falou, não é por muito tempo. Não é verdade. Não tem o jeitinho brasileiro, dá aqueles esquemas. O lero-lero, né? O lero-lero, o famoso lero-lero. Então, eu acho que tem que ser seguir bem assim as regras e se vai achar o caminho. Vai achar o caminho. Mas eu acho que a primeira decisão tem que ser bem pensada. A primeira decisão de vir pra cá. Você perguntou um dos meus maiores perrengues. E agora eu quero saber qual que foi o seu maior perrengue desde que você chegou aqui, mas no relacionamento. Da família? Vixe, vai dormir no sofá hoje. Eu vou dormir no sofá. Não, acho que o principal... Não, foi o nosso maior perrengue mesmo foi que eu fiquei um tempo, né, para decidir qual era meu status que eu ia ficar aqui, porque quando eu cheguei, nós chegamos aqui para passar um período e eu tinha uma proposta de trabalho, na verdade, que era para trabalhar num clube de futebol, por conta da minha experiência de atletas profissionais de futebol, e esse projeto acabou não sendo levado adiante. E eu não quis, né, trazer essa... Na verdade, assim, eu não quis falar pra Giovana que eu tava com esse projeto não ia pra frente, né? E quando ela chegou, passado 30 dias, eu fiquei 30 dias sozinho aqui, né, aguardando ela chegar. Ela veio com os meninos e tal. E quando ela chegou, eu falei pra ela, assim, na verdade é o seguinte, aquela proposta que eu tinha de trabalho, a gente não foi adiante, mas eu não quis te falar por conta... Eu quero ficar aqui. Eu decidi que nós vamos arrumar um caminho para poder ficar aqui nos Estados Unidos. E foi, obviamente, um puto estresse, porque tanto ela tinha uma interrogação ainda maior que a minha, porque é aquele negócio, né? Tava no Brasil,
tinha uma infraestrutura, família no apoio, a gente morava num condomínio super legal, quer dizer, as crianças, assim, a rotina dela foi totalmente rompida, né? Talvez tenha sido um dos momentos de estresse nosso, assim, de interrogação, mas foi quando a gente realmente olhou um pro outro e falou assim, ela me perguntou, é isso que você quer? Você realmente quer ficar aqui nos Estados Unidos? Você está disposto a se reinventar? Eu falei, eu tô. Eu falei, então eu também tô. Então, assim, assim, uma conversa difícil, né, para poder a gente alinhar essa vontade, esse interesse que era bastante meu e dela ainda não era uma coisa 100% madura, ela estava comprando a minha ideia, o meu desejo, respeitando, que isso é uma das coisas mais nobres também, dela ter respeitado minha vontade. E, mais do que isso, apoiar. Né? Então, porque é muito simples falar, não quero, vou votar, então você mentiu para mim, né? Omitiu, no que seja a palavra, mas ao contrário. Né? Então, isso, se você tem uma relação de um apoiar o outro, um sempre trazendo nas dificuldades, um é a fortaleza, depois a hora que você está na fraqueza, você está na fortaleza. Então eu acho que esse é uma das coisas que ficou um grande aprendizado dessa nossa caminhada até aqui, entendeu? E de novo, fácil não é, né? Foi simples, eu vim para cá, peguei o avião, 8 horas depois estava aqui. Mas nós tivemos que sempre dar significado para as coisas. Eu lembro muito bem que quando eu saí, minha mãe, né, no Brasil falou, pô, mas o que você vai fazer para lá? É óbvio que ela não queria que eu saísse para cá, porque ela sabia que mesmo vindo para cá, que eu tinha uma proposta de trabalho, tinha uma adaptação minha, da família, ia estar longe deles, que é uma coisa que, né, as famílias não querem, esse rompimento do físico, né, de estar ou não estar perto. E eu lembro que também para mim foi muito difícil, por toda a circunstância, me reinventar, estudar, né, porque eu estudei muito para tirar minha licença. Quando eu me propus a tirar a licença para corretor, eu falei, não, eu vou tirar na primeira prova, eu vou passar. Então, assim, eu peguei 15 dias, estudei, coisa que eu não fazia há muitos e muitos anos, estudar. Mas eu sabia que eu tinha que colher aquele fruto. Eu sabia que se eu não tirasse minha licença de corretor, eu não ia me sentir fortalecido para reiniciar um trabalho. E é óbvio que isso, né, foi difícil para mim, né, na relação com a minha... Meu pai tinha falecido eu vim para cá em 2018, meu pai tinha falecido em 2014, fazia 4 anos que meu pai tinha falecido. Então, assim, para minha mãe foi difícil para eu ter saído, que eu sou o filho mais novo, gêmeo com a menina, com a minha irmã. E eu senti que ela ficou com uma interrogação muito grande. Poxa, o que eu tô indo fazer nos Estados Unidos com os meus filhos? Que loucura é essa? Né? Então eu também passei por um período vamos chamar de luto emocional, porque eu também, ao mesmo tempo que eu não queria deixar ela preocupada dos meus perrengues aqui, das minhas dificuldades, né? E dessa transição pessoal, profissional. Mas foi muito bom porque também eu me internalizei, comecei a olhar para mim, eu só posso olhar para as minhas qualidades. Eu não posso olhar para as minhas limitações. Então isso para mim trouxe um fortalecimento, um encorajamento, porque é o tal negócio, quando você está às vezes numa situação tão ruim, e não vou dizer que eu passei uma situação ruim, mas eu acho que esse descolar o seu eu, quando descola, você fala assim, eu não suporto isso. É mesmo quando você rompe uma relação, né? Pois não quero mais isso pra mim. E eu acho que qualquer coisa dali pra frente é boa. Né? Tudo começa a vir de uma maneira positiva. Inesperada também, né? Inesperada. Né? Então, assim, passou praticamente 8 meses da minha chegada aqui, que eu voltei a, não é só falar com a minha mãe, mas assim, transmitir para ela das coisas, das novas possibilidades, das minhas ideias, das minhas pretensões, entendeu?
E aí, passado praticamente 1 ano, ela veio me visitar e para mim foi uma das maiores felicidades, porque ela pôde constatar que eu passei, né, pelo vale das trevas, vamos chamar assim, mas eu estava colhendo frutos já. E eu vi que ela ficou muito satisfeita com isso. E isso foi muito bom para minha família no aspecto de inspiração, né? E eu me tornei uma inspiração para minha família de ter feito na idade que eu fiz, com 46 anos, pegar meus filhos, minha esposa, me mudar, me reinventar. Que a gente acha que depois de uma certa idade a gente não pode nada, a gente pode tudo. Pode. Pode Pode. tudo, não importa, como você falou, eu era muito nova, mas não importa, você amadureceu, a idade não tem essa, eu não vejo isso como limitação, a sua limitação está sempre muito no aspecto da sua emoção, da sua forma de pensar. Então eu acho que tudo isso foi muito válido para mim. Trouxe para mim um fortalecimento, uma inspiração, me tornei uma inspiração para os meus irmãos, para amigos. Eu sempre recebo mensagens de amigos dizendo: tenho orgulho do que você fez, de como você fez, como você está fazendo. Para mim, me serve muitas coisas do que você faz servem para mim como inspiração de grandes amigos. Então, acho que tudo na vida é muito válido, desde que você consiga fazer isso com naturalidade, com tranquilidade, numa sensação de bem-estar. E é isso aí. Não, tá certo. Eu acho, assim, é muito legal isso que você falou e eu consigo me ver, assim, muito com a minha família, porque aconteceu a mesma coisa quando meus pais vieram me visitar aqui pela primeira vez. Eles falaram a mesma coisa. Ai, nossa, tenho muito orgulho de você. E essa sensação, ver meus irmãos mais velhos falando: nossa, que legal que você tá aí, a gente tem muito orgulho de você, de tudo que você conquistou. Essa sensação da família ver o tanto que você vai crescendo é muito legal, né? E até amigos que mandam mensagens. É muito legal ver o que você tá fazendo aí, tudo, o quão você tá crescendo. Esse sentimento, essa valorização, esse orgulho que as pessoas sentem de você mudar a sua vida totalmente, né? 180 ali para ver se você... onde você pode ir, até onde você pode chegar. E eu acho muito legal essa sensação, assim, de ver a família, assim, orgulhosa. Não, e eu acho que é como a gente começou o nosso podcast, né? Aquilo que... esse é o propósito do nosso encontro. Hoje nós estamos fazendo... você está com a sua empresa de podcast, Podmedia Lab. Check it out. Check it out, é isso aí. Dá uma olhadinha. Dá uma checada aí no Instagram. Mas, de novo, eu tô me propondo a fazer esse podcast, né? Inspirado por você. É uma inspiração íntima minha, de propósito, né? De poder compartilhar com outras pessoas também histórias, a gente realmente ir sendo uma inspiração para os outros, né? Que isso, querendo ou não, é uma inspiração, né? Uma contribuição, na verdade, não é inspiração só. E esse é o intuito do nosso podcast, de poder conversar, de poder trocar perrengues, experiências, dar um olhar sempre positivo para as coisas, né? Se reinventar, né? Proporcionar mudanças, inspirar as pessoas que querem fazer coisas que estão ali na mão delas, entendeu? É como eu falei para você quando eu pergunto para as pessoas: para onde você quer viajar? As pessoas sabem para onde elas querem viajar, porque elas têm clareza disso. E por que você não tem clareza da sua vida, de onde você quer ir? Talvez seja no aspecto do... por que você não tem clareza qual é o tipo de relacionamento que você quer para sua vida pessoal? Por que você não tem clareza do que você quer profissionalmente? O que te perturba, no bom sentido, né? Que não te coloca nos trilhos? E por que a gente tolera muitas coisas que não fazem sentido pra gente? Seja, de novo, no relacionamento pessoal, no relacionamento profissional. Eu sempre comecei a fazer muitas dessas perguntas. Quando eu tive força para tomar a decisão, a partir da minha decisão muda tudo. Se eu não decidir, alguém decide por mim.
Simples assim. Se eu não tomo decisão da minha vida, as pessoas estão decidindo por mim. E segue o jogo, fica até naquele marasmo. Você pode ter certeza de uma coisa. Eu falei algumas vezes isso para um colega de trabalho, né, no Brasil. O não é o maior sim. Falar não para os outros, você está falando no mínimo sim para você. Porque a gente não pode fazer coisas que contrariem nossos valores, nossos princípios, nossas vontades. E quando você começa a respeitar você é o ponto de partida. E aqui você aprende a falar não muito. Não é verdade? Nossa. Então, assim, eu não estou dando lição de moral para absolutamente ninguém. Estou contando histórias, situações. Porque, de novo, não é muito legal. Vamos fazer isso? Não tô afim. É o que você falou. Vamos sair hoje? Não vou sair. E aqui você tem essa liberdade, essa força para falar o não. Quando você aprende a falar esse não, é a melhor coisa que tem. Não é? Que você começa a fazer... libertador. É libertador. Que você começa a fazer tudo que você quer, realmente quer. E você fala, pô, eu não quero sair hoje. Você ligou? Não tô nem aí. E você sabe que eu tô lembrando que eu conversei com um grande amigo meu, nós tivemos aqui, ele veio me visitar, um colega meu de profissão, advogado. Ele falou uma coisa interessante pra mim, me deu um feedback que foi interessante. Falou, cara, você sabe uma das coisas que eu mais tô admirando do seu momento de vida? É a sua força, o seu domínio da sua situação. De você poder falar não, por exemplo, para um cliente que não faz sentido para você. Ele falou assim, cara, eu vejo que você não tá preocupado em fazer a venda. Você está preocupado em fazer um atendimento pro cliente. Porque você não faz, você não fica naquele negócio, você precisa comprar. Não, eu nem uso essa expressão, você precisa comprar. Eu faço a pergunta pro cliente, o que faz sentido para você? Você vai mudar para cá? É investimento? O que você está buscando? Eu ponho ele para pensar, porque a resposta dele é o melhor filtro. E quando a pessoa vai comprar, você falou, né, você é corretor aqui, quando a pessoa vai comprar uma casa, é um investimento grande que a pessoa realmente tem que pensar, né? E aí você trazendo essa pergunta para ela, o que faz sentido para você? Faz total sentido para mim. Eu escutando isso, pô, lógico, o que faz sentido para você aqui? Você vai morar, Eu acho isso muito legal, Marcelo. Eu acho bem legal. Não, eu falo de boca cheia. De novo, esse meu amigo me deu um feedback interessante que eu não tinha essa consciência nesse momento de domínio da situação. De novo, eu não tô declinando nenhum tipo de cliente. Sim. Mas tem cliente que não serve pra gente, porque às vezes a pessoa tá muito mais presa numa coisa que não faz sentido. E eu sei que ela, às vezes... A pessoa está tão presa numa informação que ela buscou de outra fonte que eu sei que ela não está fazendo um bom negócio. E eu não me vejo nessa situação de fazer um negócio para pegar uma comissão. Eu vejo que, assim, se você tá... O que você realmente quer desse imóvel? Porque é um investimento alto. Né? Quem está comprando do Brasil para cá, você está transformando hoje 5-1. Né? Então, uma casa hoje de $500 mil... Nós estamos falando de R$1,5 milhão. Não, R$1,5 milhão não. De R$2,5 milhões. Vezes 5. Pesado, né? 5 vezes 5 dá 25, né? Não sabe fazer conta. Pesadinho. Pesado. Então, assim... E quem que compra uma casa nos Estados Unidos? Quem realmente tem muito desejo e tem que ter condições. Porque não basta ter só vontade. Então, assim, eu me vejo muito com essa responsabilidade de orientação do cliente. O que você realmente está buscando é para você, é para sua família, você pretende morar no futuro, é só um investimento, você só está dolarizando, para eu saber que tipo de orientação eu vou dar para ele. Entendeu? Então acho que, e de novo, como você falou, a pessoa não está comprando um imóvel, uma casca. Naquela casa vai morar uma família. E tudo que nós conversamos aqui, tudo vai acontecer dentro de uma casa. Fora as memórias. A relação da família, a relação íntima, a relação profissional,
relação dos filhos, o desenvolvimento dos filhos, a educação deles, o processo de adaptação, se valeu a pena no investimento, né? Então, assim, as memórias que você falou, eu até hoje, da casa que eu morei quase 18 anos, 20 anos, eu lembro do cheiro, lembro dos barulhos. Então você vê quanta memória fica guardada ali. Aliás, não é só memória, uma história fica gravada dentro de um imóvel, de uma casa. Então, assim, eu me vejo muito responsável para poder orientar os clientes na compra de um imóvel, dando esse olhar. Que eu acho que é uma das coisas que me trazem bastante resultado positivo sendo corretor aqui nos Estados Unidos. Eu acho uma profissão, assim, eu não sei como que é no Brasil, né? Mas eu acho que aqui o pessoal dá muita validade, né? Para quem traz, porque você tá realmente trazendo um sonho para a pessoa. Essa sonha de ter a sua própria casa, de ter um investimento no exterior. Eu acho uma profissão muito legal, mas que realmente você tem que ter muito coração para poder dar essas formas de... essas sugestões, né? Eu vou te dar uma ideia de número, só como é importante a profissão de corretor aqui nos Estados Unidos. O mercado imobiliário movimenta em torno de 6,8 trilhões de dólares por ano. Ou seja, representa quase 17% do PIB americano. O PIB americano são 24 trilhões de dólares. 24 trilhões de dólares. O mercado imobiliário movimenta 6,8 trilhões. Quando eu falo que movimenta isso aí, tem toda uma cadeia envolvida, imóvel, parte de financiamento, seguradoras, construções. Então, assim, é uma cadeia que se movimenta junto. Quem que dá liquidez para isso? Quem que vende casa? São os corretores. Quer dizer, quem que vai dar poder, possibilita a liquidez desse gigante, desse dinossauro, que é um mercado desse tamanho, são os corretores. Olha o tamanho da responsabilidade. Nós, corretores, temos uma representação dentro do Congresso. Entendeu? Por quê? Porque eles sabem que esse mercado de imobiliário, ele é uma das locomotivas da economia americana. Que é muito importante. E é uma profissão. Você vê, nós somos praticamente quase 2 milhões de corretores nos Estados Unidos inteiro. Então é muita gente. Por quê? Porque é um mercado gigantesco. O PIB brasileiro é 1,8 trilhões de dólares. O que movimenta o mercado imobiliário nos Estados Unidos é muito mais do que o PIB do Brasil todo. Nós estamos falando de um segmento. Então você vê como é importante o mercado imobiliário, que não é para qualquer um, né? Quando eu falo para os clientes, falo, olha, presta atenção qual é o corretor que você está trabalhando. Não falando absolutamente de nenhum corretor, mas presta atenção, porque um mau negócio nos Estados Unidos, ele arrebenta a pessoa. Né? Então, de novo, muita responsabilidade para fazer uma venda, muita responsabilidade para orientar, para fazer com que a pessoa faça um bom negócio e ela seja feliz, porque, de novo, naquele imóvel tem uma história que começa a partir da entrega da chave. Não é? Isso aí. Isso aí, é nóis, né? É nóis. Mas é isso aí, Marcelo. Eu acho que a gente tem muito para crescer com o podcast e eu fico muito feliz de ter sido sua primeira convidada. Não, nóis, bater um papo aqui com você. Olha, na verdade é o seguinte, eu queria ter convidado um presidente da República para fazer o podcast para ganhar logo assim de cara 3, 4, 5 milhões de seguidores, mas não é o propósito desse momento. Não, a gente Entendeu? Vai contar a história. O presidente devagar. Vem depois. Eu vou tentar ligar para ele aqui como a produtora aqui. Pode ser qualquer presidente. Pode ser o Biden, pode ser o Bolsonaro, pode ser até o Lula, pode ser qualquer um. Isso é uma briga, pô. Uma briga, mas não é... Política a gente não vai falar nunca aqui, né? Não tem como. E aí, cada um tem a opinião. Não, vamos respeitar sempre a opinião. Eu acho que... Exato. Eu tenho uma linha de pensamento de que o nosso maior propósito é ficar bem, estar bem com as pessoas, ser uma contribuição, ser possibilidades,
fazer com que todo mundo se sinta bem, tranquilo. Não vamos falar de religião, não vamos falar de política. Vamos sempre falar de histórias para aquecer o coração. Exato, e ser feliz. Ser feliz. Ser feliz. Esse é o nosso podcast. Isui, é nóis. É nóis. Hoje com a Letícia. Fechando hoje um dia maravilhoso. Nosso primeiro episódio de muitos. De muitos. E muito sucesso aí pra gente nessa trajetória. Já é sucesso, né? Não vamos falar uma língua americana. Já é sucesso. Já é sucesso. É nóis. É nóis. Podcast Isui com nós. Valeu, Marcelão.